Eu sei que dói tanto quando a gente sente que os problemas não estão sendo resolvidos, que as questões importantes estão sendo deixadas de lado, e com isso a gente vai ficando cada vez mais ansiosa, cada vez mais frustrada. E geralmente é assim. Quando tem um problema, sempre um dos dois foge da conversa. Eu mesma já vivi isso diversas vezes. Quando um quer discutir as coisas, entender o que está acontecendo, o outro vai lá, prefere ignorar, prefere fugir. E isso tudo vai ficando cada vez pior, a gente vai se sentindo cada vez mais sozinha. Quando tem um problema, parece até uma perseguição, né? Quando a gente tenta respirar, quando a gente tenta ser o mais forte que a gente pode, a gente tenta ficar de boa, lá vai e acontece alguma coisa que pode ser a menor besteira de todas, vai lá e vira uma briga gigante. Parece até uma perseguição. Ou então a gente está naqueles dias mais sensível, mais chata, e parece que eles nunca notam, né? E aí, quando tu vai falar, ele entende mal, tá sendo vítima, tá sendo dramática, e tudo parece besteira. Nada do que a gente fala parece que tem algum valor. Eu mesma cansei de conversar com o Guilherme a respeito disso. Na época em que a gente passou por todo esse tipo de problema, parecia que eu não era validada. Parecia que a minha voz não tinha volume, digamos assim. Então, eu só quero te dizer que tudo isso tem solução e ela tá bem diante dos teus olhos. Só tu que não consegue ver porque tu tá muito atribulada, tá muito afogada em todas essas emoções, em todo esse desânimo. Isso faz com que a gente não consiga pensar direito, né? A gente fica muito confusa, a gente fica muito cansada. Eu quero que tu pare agora tudo o que tu tá fazendo e preste atenção aqui em mim. Sabe por quê? Porque o que eu vou te falar nessa aula precisa de muita, muita, muita atenção. E se tu conseguir ficar pelo menos os 40 minutinhos aqui comigo, tu vai ver que será os melhores 40 minutos da tua vida para que tu consigas mudar praticamente tudo daqui em diante. Nessa aula, eu vou te mostrar quais são os passos para a gente conduzir uma relação de forma leve, de forma sábia, para ter um casamento com discussões saudáveis. Gente, a discussão, ela é saudável, ela é necessária num casamento, em qualquer relação. Ou então, melhor ainda, acabar de uma vez por todas essas brigas e ver o teu relacionamento florescendo de novo. Quem é que não quer isso? Não é mesmo? Então, a gente vai começar a falar sobre quando a paz é silêncio e mulheres que evitam conflitos no casamento. Hoje, a gente vai falar de um tema bem delicado, mas é um tema muito importante. Quantas vezes a gente evita as conversas no nosso casamento? Quantas vezes a gente prefere ficar em silêncio do que falar, porque a gente pensa, se eu falar, ele não vai me ouvir, se eu falar, vai dar briga, e eu tô tão cansada que eu não quero brigar. Se eu falar, ele vai dizer que eu tô sendo dramática, que eu tô sendo mimizenta, que eu tô sendo vitimista, e aí vai começar tudo de novo. Então não, eu prefiro me calar. E o que acontece? Muitas vezes a gente evita esse confronto para manter a paz. Mas será que isso realmente é paz? Ou apenas o silêncio carregado de dor? Eu mesma, quantas vezes eu preferi me silenciar, mas o meu coração estava estraçalhado. Eu me silenciava, mas eu tinha crise de ansiedade. Eu silenciava e eu tinha a minha fisionomia triste. Eu ficava calada. E isso fazia com que eu me distanciasse cada vez mais do meu marido. E era muito ruim, era muito dolorido para mim, isso tudo. Muitas de nós mulheres, a gente aprende que para manter a paz a gente precisa evitar esse tipo de situação, né? De discutir, de conversar. Na Bíblia fala: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é muito importante que a gente não esqueça.
porque Deus, ele nos conduz em tudo na nossa vida. E quando a gente pede para ele palavras de sabedoria e discernimento, ele nos concede isso. Por isso que é tão importante a gente manter o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que no meio da dor é difícil, a gente se sente cansada, mas é justamente nesses momentos que a gente precisa buscar a Deus e pedir para Ele por socorro, porque Ele sempre vai ajudar. Bom, alguns motivos que fazem com que a gente evite o conflito. A gente pode ter crescido vendo brigas, então posso fugir de discussões. Eu fui ensinada a engolir o choro, então eu aprendi a me calar. Eu passei por isso. A minha mãe vivia falando para mim, engole esse choro. E muitas vezes eu falei o que eu sentia e a minha mãe me chamava de dramática. Então isso também fez com que essas coisas fossem reforçadas em mim. Então muitas vezes, em uma briga, em uma discussão, o que acontece? A gente entra na defensiva. Tudo que o outro fala, a gente acha que está sendo criticado. Então, se a gente acha que está sendo criticado e provavelmente está mexendo em alguma ferida nossa, o que a gente se transforma? Em reativa. Então, a gente já acha que está sendo criticado e a gente devolve aquilo num tamanho triplicado. Então, a gente precisa ter consciência disso. Isso foi uma das coisas que fizeram com que eu compreendesse que o Guilherme ele não era meu inimigo. Ele era meu marido. Ele queria o meu bem. Ele me amava. Então, isso fez com que eu tivesse que compreender o que era meu e o que era dele, né? Então, às vezes, a gente precisa parar, a gente precisa reconhecer as nossas emoções para a gente poder compreender qual que é o olhar que a gente está colocando sobre o outro. Isso faz total diferença. Algumas coisas podem ter também a ver com feridas emocionais não tratadas. Isso também aconteceu comigo. Medo de rejeição. Se eu falar, ele vai se afastar. A gente sempre pensa isso, né? Medo de desagradar, melhor eu aceitar para não causar briga. Baixa autoestima, nem adianta falar, ele não vai me ouvir. Padrões aprendidos na infância. Então, às vezes a gente cresceu em ambientes que tinha muito grito, às vezes a gente tinha que ficar ouvindo exatamente aquilo, engole o choro. Então, a gente ficava quietinha, né? A gente aprendeu a ter dificuldade em falar o que a gente pensava, porque quando a gente falava, a gente não era ouvida. Ferida da rejeição do pai ausente. Quando uma mulher ela não tem uma figura masculina bem definida na vida, a gente fica muito vulnerável para passar por qualquer tipo de abuso, né? Principalmente, por exemplo, os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos abusivos. Então, quando a gente não tem uma referência de pai, que é aquele que é protetor, que dá a vida pela sua filha, que é a força, a gente cresce sem essa proteção, se sentindo rejeitado. Então, começa a ter muita bagunça na nossa cabeça em relação a isso. Ferida da traição, de confiança quebrada, promessas não cumpridas, ferida da humilhação, de ser constantemente criticada ou comparada. Então, gente, é muito importante a gente entender sobre esses padrões, porque a gente começa a compreender os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque se a gente não tiver as emoções bem definidas, nosso pensamento com clareza, é muito difícil a gente agir de forma ordenada. Porque que muitas vezes a gente fica tão cansada, o marido fala alguma coisa, a gente vomita um monte de coisa, parece uma histérica. Parece uma descabelada da vida. Por quê? Porque a gente não tem clareza das coisas, a gente só vai falando. E isso, gente, é um padrão natural de nós mulheres. Por quê? Porque somos interna, né? Somos interna. Então, a gente é a que ama, a que recebe. Então, a gente tem uma sensibilidade de ver várias coisas ao mesmo tempo, de observar. Por que a mãe é mais observadora em relação aos filhos? Então, isso é com a vida. Então,
Então a gente vai, parece uma esponja. Se a gente não tiver sabedoria, a gente fica igual uma esponja. Vai sugando, vai sugando, vai sugando. E aí a gente começa a ter padrões de pensamentos, a gente vai reforçando isso, vai virando uma conversa interna. E quando vê, a gente tá lá, na nossa cabeça. Porque o meu marido é isso, porque ele não faz isso por mim, porque ele acha isso de mim, porque ele me falou isso. E as mágoas, elas vão crescendo. É igual uma erva daninha, vai contaminando. E aí é bíblico, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. E aí na hora de uma conversa, vomita o quê? Só mágoa, só crítica, só afronta. Então, quando a gente começa a compreender sobre as nossas emoções, o que está ferido, o que são padrões que a gente recebeu lá da nossa infância, lá da nossa família de origem, essas emoções elas vão ficando claras e a gente vai conseguindo comunicar isso de forma ordenada. Então, não esqueça, isso é muito importante. Esse é o primeiro passo, inclusive. Como que eu consegui começar a ter clareza sobre as minhas emoções? Uma vez eu orei e pedi muito para Deus ajuda. Eu precisava compreender o porquê que eu falava uma coisa e meu marido parecia que meu marido entendia outra. E aí uma vez eu assisti um vídeo que falava como escrever um diário, sendo que quando eu era adolescente, eu sempre escrevi diário, então eu sempre escrevia muito. Sempre tive vários diários, vários. Era até engraçado, porque eu não conseguia viver sem um diário. E depois, toda vez que vinha um novo diário, eu relia aquele e, nossa, eu ficava, meu Deus, olha o que eu passei. Eu achava que era um problema gigantesco e nem era tanto e tal. E com o tempo, com a vida adulta, eu fui perdendo esse costume. E aí eu tive que voltar. Por quê? Porque eu comecei a entender que quando eu colocava no papel e depois eu vomitava aquilo, né? Por isso que é tão importante a gente ter uma conselheira, a gente ter uma terapeuta. Eu colocava tudo ali para fora, as minhas emoções elas se acalmavam. E aí, quando eu ia ler, eu conseguia compreender o que realmente de fato era meu, o que de fato eram as minhas feridas que estavam falando, onde que eu precisava ser curada, onde não era justo meu marido receber coisas que não eram de responsabilidade dele, que a gente costuma fazer isso, né? Às vezes a gente tá ali, nosso marido tá falando alguma coisa e de forma inconsciente a gente tá vendo o nosso pai, a nossa mãe e automaticamente a gente se comporta como o quê? Como aquela filha sofrida, aquela filha rejeitada, aquela filha revoltada e a gente esquece que é um nosso marido que tá ali, né? Então, o primeiro passo é ter clareza das nossas emoções. Então, como que eu consegui ter clareza, além de começar a me desenvolver e a estudar, a escrever, a visualizar as minhas emoções. Então, isso foi muito importante para mim. Então, como que esses padrões e feridas emocionais, elas começam a aparecer no casamento? Não fala o que sente, mas espera que o outro adivinhe, né? Como se o outro tivesse uma bola de cristal. Chora sozinha, mas sorri na frente do marido. Então, isso acaba que é uma máscara, né? A gente vai se tornando uma caricatura. É uma falsidade, porque na verdade não é aquilo, né? Tem medo de pedir mudanças por achar que vai ser ignorada. Eu passei muito por isso. Porque quando eu era criança, adolescente, o meu pai, ele me prometia as coisas e ele não cumpria. Então, todas as vezes que o Guilherme me falava alguma coisa que ele ia fazer e ele não fazia, aquilo me gerava uma frustração muito grande. Eu ficava com raiva. Só que aí, com o tempo, aí eu ficava calada, né? Só que eu não conseguia esconder a minha cara de pé da vida que eu ficava. Só que com o tempo eu fui entender que isso não era sobre meu marido, era sobre meu pai. E aí muitas vezes eu não falava porque eu achava que ele ia falar uma coisa e depois ele não ia cumprir. Então eu tinha dificuldade com isso. E depois eu fui conversar com ele, eu lembrei de tudo isso e as coisas foram melhorando. Fui sendo curada, né? Acho que não vale a pena discutir, mas vai perdendo a voz. Então, todas as vezes que a gente não age, que a gente não se movimenta no nosso lugar, a gente perde a força. Gente, se tu não quer falar, se tu não quer te posicionar como uma mulher de forma sábia, de forma amorosa, a tua voz ela vai perdendo mesmo o volume, né? Já que tu não fala nada,
Aí quando tu fala, né? Então a gente precisa cuidar com isso. Vive pela paz do lar, mas silencia a própria alma. Eu vi isso acontecer dentro da minha casa, tá? Eu vi a minha mãe fazer isso. A minha mãe sofria calada, ela ficava calada, mas chegou um certo momento que a minha mãe, ela entrou num desespero de que ela não sabia quem ela era. Tipo, eu não faço nada por mim, eu não tenho tempo pra mim, e virou uma confusão na cabeça dela. Então, isso eu sempre fiquei bem ligada, porque eu vi isso dentro da minha casa. Eu vivi junto com a minha mãe todo esse transtorno que ela passou. Então, gente, eu sei que é muito. É desconfortável a gente sair do nosso lugar que é quentinho, do nosso lugar que é legal, né? O nosso lugar que a gente já conhece, porque a gente se acostuma com o que é ruim, né? É um lugar que a gente já conhece, que é o silêncio, é ficar ali resmungando, murmurando por dentro. E quando a gente precisa se movimentar para fazer algo novo, traz um desconforto, né? A nossa mente tenta sabotar a gente e tudo mais. Só que é uma barreira a ser vencida. E no início vai ser mesmo, vai trazer desconforto. Às vezes pode ser que doa, porque eu vivi essa dor. Às vezes eu chorava porque eu não conseguia falar. Às vezes eu tinha que mandar mensagem no WhatsApp, que era um processo para mim, até o momento que eu consegui falar, consegui colocar para fora. E hoje, é sério, até as nossas discussões, menino Guilherme, são completamente maduras. Porque antigamente era briga, era confronto. Claro, né, que meu marido tinha as feridas dele também, que isso a gente foi tratando juntos, com amor, com muito carinho, com muito cuidado. Mas quando a gente não tinha essa clareza, principalmente eu, era uma briga. Meu marido tem um temperamento que é um colérico, que ele gosta de uma briga, e eu, que tenho um temperamento que é mais, né, que também é forte, um temperamento forte, mas eu não gostava de discutir, eu não gostava de briga, eu ficava o tempo todo fugindo. Por quê? Porque era desconfortante para mim ter que discutir. Eu fugia, na verdade, você não querer discutir é você fugir daquilo que tu precisa enfrentar, que tu precisa tratar. E eu era boa em fugir, demais. O preço do silêncio. A gente precisa ter muito cuidado com isso. É importante, porque o silêncio, a gente abafar a nossa voz, tem consequências seríssimas, seríssimas. Então, o ressentimento acumulado, né, que é aquela mágoa acumulada, a comunicação superficial, ou seja, o casal fala, mas não se conecta, né, não tem aquela intimidade, né, e aí o essencial, o que é importante, não é dito, né, que são sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dores, os nossos sonhos, as nossas frustrações, e aí isso vai trazendo um distanciamento entre o casal, a gente vai perdendo admiração pelo outro, né? Então são consequências sérias. A desconexão emocional, né? É que quando o casal vive junto, conversa, divide as tarefas, mas eles não estão se encontrando de coração para coração, né? Não é mais aquele que se torna uma só carne, né? Ali já está um buraco tão grande, já há um distanciamento tão grande, é como se não se reconhecessem mais. Por quê? Porque não renovam a intimidade, né? No conversar, no se tocar, no ato sexual. Isso tudo são renovação de votos, renovação de intimidade. Então, isso é. E por isso que a gente fica com aquela sensação de estar o tempo todo sozinha, porque o nosso marido, ele é um refúgio pra gente. Assim como nós, mulheres, somos a sensação de lar para eles, né? O marido sai, o marido trabalha, é o provedor. E o que que faz esse homem querer voltar para casa? É pro lar dele. Ele não quer voltar para aquele quadrado, né? Que é a casa. Ele quer voltar pro lar, ver a esposa, que é acolhedora, que é sorridente, que é um lar, que é o aconchego dele. Então, o silêncio faz com que isso tudo se afaste, né? Então, o aumento da solidão, mesmo dentro da relação, só vai aumentando, vai ficando cada vez pior. E para mim, esse último
é um dos mais importantes, porque eu também vivi isso, que é o adoecimento emocional, que é quando a mente e o coração ficam sobrecarregados, feridos ou exaustos por dentro. Mesmo que o corpo ainda esteja funcionando normalmente, a pessoa continua servindo, cuidando, sorrindo, mas por dentro ela está se apagando. Gente, eu tinha crise de ansiedade direto. Eu tinha crise de pânico, principalmente na época em que o Isaac nasceu e vieram outras atribulações, né? Puerpério, eu, eu fiz cesárea e era uma época que a gente estava trabalhando muito na nossa empresa, muito na nossa empresa. E eu me sentia injustiçada naquela época, porque eu queria só ser mãe, eu estava tendo que trabalhar e eu ficava muito tempo sozinha com o Isaac, porque o Guilherme trabalhava fora, na nossa empresa. E o Isaac chorava, o Isaac era uma criança que demandava demais atenção. Então eu ficava assim exausta, eu emagreci, eu sentia dores no meu corpo que não tinham explicação, porque eu fui no médico, fiz vários exames e estava tudo ok. E eu vivi qualquer coisa, eu tinha crise de ansiedade, qualquer coisa eu tinha medo, qualquer coisa era um susto, porque eu estava cansada. Foi nessa época que eu comecei a orar para Deus e falei: Senhor, por favor, eu preciso compreender o que está acontecendo. Me mostra, porque eu tô ficando muito cansada. E realmente eu tava muito cansada. Hoje, olhando para trás, assim, pro meu passado, eu vejo que eu tava muito cansada. Uma mulher que sofria calada até que resolveu abrir seu coração a Deus e depois foi transformada. 1 Samuel 1. Gente, isso é libertador. Não é à toa que na palavra de Deus fala que a verdade, ela liberta. E por isso que Deus diz que a gente precisa ser cauteloso, né? A gente precisa ter zelo, que a nossa boca, a nossa língua, ela, ela é uma espada, né? Que a nossa boca, a nossa palavra, ela tem poder. Então, quando a gente fala, a gente tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Então, é por isso que a gente precisa começar a desenvolver uma inteligência emocional para que a gente possa se comunicar da maneira certa e ter a sabedoria no falar na hora certa, no momento certo. Muitas vezes a gente está com raiva, muitas vezes a gente está brava. Será que vale a pena estar revidando? Tem mulheres que pensam assim, que é no orgulho, né? Claro. Ah, eu é que não vou ficar, eu é que não vou ficar calada para ele. Se ele fala, ele vai ter que ouvir. Quantas vezes o Guilherme foi um pouco grosseiro no momento de estresse, no momento de cansaço comigo e eu me calei. Fui no banheiro, chorei, respirei, falei: Senhor, toca no coração do meu marido, para que ele possa compreender isso. Gente, e depois assim, ó, de um dia, às vezes depois de, sei lá, de horas, meu marido vinha me pedir desculpa e conversar comigo exatamente sobre aquilo que eu falei para Deus. Já aconteceu diversas vezes, diversas vezes. Aprendendo a se posicionar com amor. Olha que importante isso. Conflito não é inimigo, é oportunidade de crescimento. Gente, eu sempre falo que quem briga é criança. Criança é briga. Vê que nossos filhos têm amiguinho, brigam, depois vão lá, se resolve e pronto. Adulto discute. Discussão faz bem para um relacionamento. Por quê? Porque tu tem uma opinião, teu marido tem outra e vocês precisam entrar no consenso e encontrar algo que se molde para a realidade de vocês, né? Quando a gente não leva muito, a gente não leva tudo pro lado pessoal, que quando a gente aprende a guardar o nosso coração, ou quando a gente, mesmo que doa, mesmo que não seja legal, a gente ouvir aquilo e meditar a respeito, isso traz leveza para a relação. Não é fácil. Quantas vezes o Guilherme já falou coisas para mim que eu me acabava chorando, ficava triste, mas depois eu meditava, ficava assim, realmente, eu sou muito egoísta. Eu só penso em mim. Meu marido faz isso, meu marido faz aquilo.
e eu faço isso, eu faço aquilo. E realmente, já aconteceu várias vezes, várias vezes. Fale com firmeza e amor. Em vez da gente falar, eu me sinto. Aliás, em vez da gente falar, você nunca. Às vezes a gente fala isso, né? Ah, porque tu nunca me ouve, tu nunca me vê, tu nunca me nota. A gente tá falando sobre o outro, né? Mas quando a gente fala, eu me sinto, é como a gente se sente. E pode ser, gente, que às vezes isso não é real, é algo da nossa cabeça, é lá aquela ferida que eu falei pra vocês no início, que ainda existe ali dentro da gente, né? Que outro dia eu posso falar um pouco de forma mais profunda com vocês a respeito de feridas emocionais e tudo mais. Então, quando a gente comunica a forma que a gente se sente, a gente também está mostrando vulnerabilidade para o nosso marido, né? Mostrando para eles que a gente tem as nossas emoções, e dando a oportunidade deles se explicarem, deles falarem, ó, meu amor. Eu vou dar outro exemplo, meu. Todas as vezes que o Guilherme ia falar alguma coisa para mim, eu me sentia criticada. E uma vez meu marido falou para mim, me olhando nos olhos, e disse assim: amor, eu te amo. Eu não quero o teu mal, eu quero o teu bem. Eu não tô te criticando. Tu que tá recebendo como crítica, mas eu não tô te criticando. Pelo amor de Deus, para de ser defensiva, para de ser reativa e me escuta. Eu não tô te criticando, eu não quero o teu mal. Imagina eu escutar isso do meu marido, que é um homem que eu confio, que é um homem que eu escolhi para casar, o homem que eu tenho meus filhos, eu durmo todo dia com esse homem do meu lado. E eu escutar isso do meu marido, porque depois a minha ficha caiu e era realmente assim que eu me sentia. Sentia criticada. E eu tava o tempo todo me justificando. E aí eu comecei a entender que quando meu marido falava, dependendo da situação, eu via minha mãe. E automaticamente eu virava aquele porco espinho, né? Opa! Muitas vezes eu também via o meu pai. E hoje, até hoje, tem um lembretezinho na minha cabeça. Quando tem alguma situação que me faz lembrar dos dois, o que eu penso? Ele não é o meu pai. Ele não é a minha mãe. Às vezes eu falava, hoje em dia eu não falo mais isso, tá? Mas antigamente eu falava, nossa, parece que eu casei com a minha mãe. Eu falava isso. Então eu reforçava, a gente pensa que é besteira, né? Mas eu estava reforçando aquilo que já estava dentro de mim de forma inconsciente. E eu reforçava. Nossa, parece que eu casei com a minha mãe. Olha que doido, né? A gente não se toca dessas coisas. Escolha o momento certo ou ore antes. Gente, o momento certo de falar e o momento certo de calar, principalmente de calar, evita muita briga. Já aconteceu de eu e o Guilherme a gente brigar, né? Quando a gente não tinha maturidade, a gente brigava mesmo. Eu, eu me calei diversas vezes, pra, pra não piorar a briga. E aí, às vezes, ele ficava, né, irado, porque por que que tu fica calada, tu fica calada? E depois eu falava pra ele, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero passar de um limite que pode ir a algo muito pior, eu falava pra ele. Então, muitas vezes, tem gente que prefere se silenciar porque tá tão aborrecido que sabe que vai falar coisa que vai doer, que vai magoar, que vai machucar o outro. Então, às vezes realmente é melhor a gente silenciar, engolir, né? E orar. E várias vezes também, né? A gente brigava e depois eu ia orava. E eu ia falar com ele. Várias vezes eu não estava errada. E eu tinha que ir lá, porque meu marido era muito orgulhoso. O Guilherme era muito orgulhoso. Ele sofria, porque ele não conseguia ir atrás, né, para conversar. E era sempre eu.
mas eu ia. Por amor a ele, por amor a nós, né? Eu ia e não me arrependo de nada. Mas é muito importante, principalmente a gente saber o momento certo de calar e o momento certo de falar. Escute com o coração. O que é isso? A gente olhar para o nosso marido como um ser humano, como um indivíduo, como alguém que tem sentimento, como alguém que tem as suas preocupações, que tem as suas dúvidas, que tem os seus pensamentos. Aquilo ali é uma alma. Nós, mulheres, a gente tem a tendência de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? A gente só olha para dentro, porque naturalmente somos assim. E quando não temos maturidade, a gente só olha para dentro do nosso próprio caos. Gente, a mulher, ela é representada na simbologia como o caos e o homem a ordem. O que é? É a razão, a mulher é o sentimento, né? A mulher é a lua, o homem é o sol. Então, e para que exista o equilíbrio, existe a ordem e o caos, né? Então, quando a gente não tem maturidade, a gente só olha para dentro do nosso próprio caos, né? E aí a gente não consegue ouvir o outro porque a gente só consegue ouvir nós mesmos, aquela bagunça, aquele pensamento acelerado. Por que as mulheres têm maior índice de ansiedade, de depressão? Porque a gente está o tempo todo com a nossa cabeça a mil, a gente não consegue colocar as coisas no lugar, a gente não consegue arrumar a casa, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e sempre vai deixando as coisas pelo caminho. Então, se não tiver uma disciplina, se não tiver uma ordem, esse caos faz com que a gente não consiga nem olhar para o outro. E é muito importante a gente olhar para o outro. Eu lembro que quando o Guilherme começou a me contar sobre a história dele, e ele passou por uma situação de quando ele era bebezinho, de quase morrer. Eu escutei aquilo com tanta atenção, eu estava grávida do Isaac. Aí eu escutei a avó dele contando como que foi tudo. E aí voltei para casa, eu estava deitada com meu marido. E eu olhei para ele, gente, e eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto, que era uma dor dentro de mim, porque eu fiquei imaginando como se tivesse sido meu filho. Eu imaginei o meu marido bebezinho e todo o amor que eu tenho por ele, eu queria poder cuidar. Queria, né, o instinto materno que a gente tem, né, de querer. Amo tanto que eu queria. Meu Deus, eu fico imaginando se meu marido tivesse morrido, eu não estaria vivendo tudo isso, né? E hoje eu consigo reconhecer quando meu marido ele tá mais distante, quando ele tá preocupado com alguma coisa. Mas antigamente eu também não tinha toda essa sabedoria. Então eu achava que tudo era sobre mim. Era um egoísmo enorme. Quando a gente não olha para o outro, a gente se torna muito egoísta, porque o amor, gente, ele é para fora, é de dentro para fora. Então a gente precisa olhar para o outro. O servir, né, que tem a ver com o amor, é olhar para o outro com atenção. Então, escutar com o coração é isso, é você escutar estando presente, escutando, dando importância para o que o outro está falando. Isso é muito importante. E os homens, eles reclamam bastante disso em relação às mulheres, que elas não ouvem, né? Que elas só pensam nelas. Então, muitas vezes é porque a gente está dando muito ouvido para as nossas vozes e não está escutando eles de forma carinhosa, né? De forma amorosa. Um versículo que eu acho muito lindo, né? De Provérbios. A resposta branda desvia o furor. São lembretes, gente, que a gente deveria ter na nossa Bíblia ou na nossa parede. Eu tenho o costume de colocar versículos dos meus cadernos pregado na parede, que é para eu não, eu sempre ver, eu sempre lembrar, porque eu sei que no momento certo o Espírito Santo ele vai trazer isso para mim no momento certo. Bom, caminho de cura e coragem. Eu vou falar para vocês alguns passos para a gente conseguir vencer o medo do conflito. Nomeie suas emoções. Lembra que eu falei que é muito importante? Se vocês puderem ter um caderninho, ter um diário,
e puderem falar, escrever como que você se sente. Ah, meu marido fez isso, eu me senti assim. O fulano fez isso, eu me senti assado. A gente consegue colocar nome nas nossas emoções. Entenda de onde vem esse medo, né? Então, quando a gente começa a lembrar ali daquelas feridas emocionais, né? Padrões emocionais também, a gente começa a lembrar, né? Eu acredito que o Espírito Santo ele vai trazendo à tona tudo isso, vai trazendo luz para essas nossas dores, para que a gente possa ter entendimento e ter a maturidade, ter a clareza e a maturidade de tomar decisões diferentes. Por exemplo, antes eu era assim, hoje eu estou assim. Então eu tenho a oportunidade de agir de forma diferente. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem a clareza de como a gente era, né? Então entenda de onde vem esse medo. Isso é importante. Ó. Traga a luz com Deus e talvez com uma mentora e uma conselheira. Gente, isso é muito importante. Muito importante. Você ter alguém que tenha frutos, né? Ter alguém de confiança, ter alguém que de fato conhece a palavra de Deus, que tenha uma intimidade com Deus, alguém que tenha maturidade, que tenha sabedoria para poder te direcionar. Porque uma mentora, uma conselheira, é isso que a gente faz. A gente direciona, a gente traz luz para você ter a oportunidade de fazer a sua decisão, de você aprender, né? Na Bíblia fala que é muito melhor que a gente aprenda com o erro dos outros, né? Então isso é sabedoria e vale muito a pena. Experimente pequenas conversas honestas. Isso também é importante, a gente se colocar, né, nesse desconforto, que nem eu falei para vocês lá no início. Com calma, né? Com clareza, estando presente. Celebre as pequenas vitórias, né? Celebre as vitórias, mesmo que sejam pequenas. Isso também é muito importante. Gente, o homem ele precisa ser validado. O que é isso? Meu amor, muito obrigada por você cuidar de nós. Eu me sinto muito amada. Eu sinto muito orgulho de você. Por quê? Porque o homem, ele tá lá fora, na labuta, correndo atrás. E isso tudo tem um porquê para ele. E nós mulheres, quando a gente valida isso, ele compreende que todo o esforço dele valeu a pena. Nós mulheres, a gente precisa ser reconhecida. Por que que muitas vezes a gente fica, mas ele não vê o que eu faço. Arruma casa, cuida das crianças. Parece que ele não vê nada, ainda diz que eu não faço nada. Por isso que nós mulheres precisamos ser reconhecidas. Não é importante quando o marido diz assim, nossa, meu amor, se não fosse por você, eu não conseguiria fazer tudo o que eu faço. Nossa, meu amor, você é uma mulher tão forte, você cuida da gente, cuida dos nossos filhos. E isso me dá força para continuar a lutar. Isso é reconhecimento, isso é importante, né? Para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para que a gente possa refletir. É como se fosse um exercício para vocês, tá? O que Deus está me convidando a mudar hoje na forma como lido com os conflitos no meu casamento? O que Deus está me convidando a mudar hoje na forma como eu lido com os conflitos no meu casamento? É aquilo que eu falei para vocês. O que Deus está querendo mostrar para gente? Todo conflito, ele tem um aprendizado. Eu falo que o meu momento de cura, ele iniciou justamente quando todos esses conflitos eles vieram à tona. Então, desde que a minha mãe morreu, eu falo que na Bíblia diz, né, que para que o novo venha, o velho precisa, a morte precisa acontecer, né, do antigo. Então, com a morte da minha mãe, aquela Carol, ela, ela teve que ir junto. Foi um processo muito difícil, essa quebra desse relacionamento, né, da antiga Carol com a minha mãe, que morreu. E eu não tinha mais aquela mulher que guiava a minha vida. E quando eu vim para Florianópolis, foi
o nascimento da nova Carol. Então foram muitos conflitos, foram muitas dúvidas. Eu passei por diversas dores. E hoje eu compreendo o que Deus, claro que isso é um exercício diário, né, gente? O que Deus estava querendo me dizer. Estava querendo trabalhar na minha autoestima, na minha autoimagem, na minha autoconfiança, de me dar sabedoria, de me dar entendimento, de eu ajudar a amar alguém que precisava ser amado. E claro, né, me transformar numa nova mulher. Vieram os meus filhos, que num outro vídeo eu também conto para vocês a respeito da minha experiência em relação à maternidade. Então, eram conflitos internos, medos a serem vencidos. A perdoar a minha mãe, a perdoar o meu pai, ser grata pela vida, porque se não fossem através deles eu não estaria aqui, de honrá-los e dizer papai e mamãe, eu perdoo vocês, eu recebo tudo que vocês me deram e com o que faz sentido para mim, eu vou escrever a minha história, né? O que não foi bom, eu não preciso carregar comigo. Eu vou colocar outras coisas no lugar. Então, eu acredito que é nisso que Deus ele nos convida a olhar para as nossas dores toda vez que vem um conflito. Então, isso é um exercício para vocês. Agora, eu quero fazer uma oração com vocês a respeito de tudo isso que a gente conversou, tudo isso que foi falado, para que Deus ele possa ministrar no coração de vocês, para que ele possa trazer sabedoria, para que ele possa trazer cura e entendimento. Senhor, eu entrego a Ti os medos que me calaram. Me ensina a falar com sabedoria e amar com verdade e a construir pontes, não muros. Tira de mim o medo de ser rejeitada, de causar brigas, de não ser amada. Quero ser mulher de paz verdadeira, não de silêncio sofrido. Em nome de Jesus. Amém. A paz verdadeira não vem do silêncio, vem da verdade dita com amor, da mulher que ora, se posiciona e constrói pontes com coragem. Na Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo não diz para nunca sentirmos ira. Ele diz para não deixar ela se acumular. E quando evitamos o confronto de forma constante, é exatamente isso que acontece. Vamos dormindo sobre a ira. O silêncio vira um puxadinho de raiva mal resolvida. E é aí que a gente peca, né? Quando a gente não tem esse autodomínio e a ira vem e toma conta, e aí o diabo se aproveita disso, né? Nem todo grito é raiva. Às vezes, o silêncio também é. Só que um grito pode ser ouvido, o silêncio pode virar um muro. Então é isso, meus amores. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, que o Espírito Santo de Deus possa dar clareza, possa dar entendimento e principalmente cura. Não desistam, compreendam que o marido de vocês é uma alma que foi confiada a nós, a Deus, né? Confiada a nós por Deus. A palavra diz que a mulher santifica o homem e o homem santifica a mulher. O nosso dever é ser o alicerce do nosso casamento. Então, sim, nosso dever é orar, nosso dever é lutar, nosso dever é amar essa vida. Um beijo.